Mas em 1932, nos albores dos trabalhos mediúnicos de Chico Xavier, o padre Germano veio narrar uma das suas histórias. E nela, ele conta a história de uma mulher que parecia muito mais fisicamente um monstro do que uma criatura humana. Ela vivia numa cidade que ninguém sabia de onde ela vinha. Não se conhecia parentesco, era alguém sem relacionamentos, mas, portanto, não tinha nem sequer uma família qualquer, um grabato qualquer para encontrar outras pessoas. E ela tinha voz gutural, dificuldade de comunicação, e com muito esforço construiu uma casa debaixo de um frondoso olmeiro. E assim o tempo foi passando, ela olhando o céu estrelado, como se tivesse saudade de um tempo que não mais vivia, e seus olhos se aljofravam em lágrimas significativas, representando a sua dor, a dor da própria alma. Então ela dizia de si para si: até quando perduraria tamanho sofrimento, tamanha angústia? Estava num processo reeducativo. Mas esse processo um dia foi amenizado, ainda que por vias travessas, talvez um ébrio, sem percepções mais claras da vida, instintivamente engravidou-a e nasceu uma figura que lhe atraiu, de certa forma, todas as atenções. Ela aconchegava ao peito como se fosse o seu tesouro, e aquela mulher desgrenhada, com cara monstruosa, deformada, sabe Deus por quê, ali portadora de uma doença que faziam várias exulcerações, agora encontrava uma razão para viver. Com o tempo, as pessoas começaram a enxotá-la daquela cidade, e ela então, para salvar o seu filho, caminhava de del em del nas cidades vizinhas, na circunvizinhança. E assim essa criança cresceu completamente diferente. Era uma alma nobre, era uma alma rica de mensagens espirituais, que dizia a mãezinha em desalento: mãezinha, eu vejo nos meus sonhos um lugar onde os velhos são queridos, os pássaros cantam canções nos galhos das árvores e as pessoas se abraçam em fraternidade e em alegria de estarem juntas. É para lá que vamos procurar essa cidade. E a animava, fez-se pedinte das suas necessidades na região, para que a sua mãe tivesse um pouco de alimento. E foi assim que eles viveram alguns anos, naquelas terras inóspitas, algumas vezes, mal queridas, outras quando viam a sua doença, e ela adquiriu mais outra doença, que levou à cegueira. Agora ele era guia dessa figura, ainda que na pequena idade. E um dia adentraram numa cidade, num vilarejo, que ela não sabia qual era, e ele foi procurar ajuda. Mas veio uma tempestade, uma nevasca, e ele morreu soterrado. A criança foi-se. E mãos caridosas tomaram daquela criança e descobriram aquela mulher e reconheceram-na com as suas características que lhe eram próprias e voltaram-lhe a entender o seu apelido. Ela se chamava de Fera. Pois bem, esse drama, então, leva a dores angustiantes e ela volta a sonhar agora com essa alma querida, anunciando-lhe que mais dia menos dia ela conhecerá esse vilarejo tão especial, onde reina a fraternidade, os velhos são acolhidos, as crianças brincam felizes e os adultos se entretêm em afazeres gratificantes, até que desencarnou. Quando desencarnou, ela se encontra, então, em outra realidade espiritual. Só aí podemos narrar como educativa tinha sido aquela encarnação, como o processo doloroso que ela viveu foi significativo para o seu grande crescimento espiritual. Aquela criatura que a acompanhou nos trâmites da vida em momento tão crucial, era uma criatura, era um espírito que a amava. Que a amara em outra encarnação, que a amara quando era conde e ela era condessa, mas ela não respeitara os laços conjugais, ela não conseguira admitir a sua vivência com esta figura, quando havia uma paixão por uma outra figura, e ambos tramaram a sua morte súbita por envenenamento. Ele morreu
dizendo ao padre Germano em confissão: a minha maior dor é saber que morro envenenado pela criatura que eu amei. Essa história, narrada por padre Germano, mostra como certas dores superlativas são dores da alma de reconstrução de pretéritos que se foram, mas dela se extrai algo fundamental, como o amor transcende a tudo. Aquela alma ferida, que poderia ficar no ressentimento, na mágoa e ser um perseguidor, se alcandorou de tal ordem, o conde, depois a criança, que nestas duas encarnações ela cresceu para demonstrar a riqueza desse potencial que nós possuímos para ir além de todo ódio, de toda mágoa, de todo ressentimento. Os sofrimentos superlativos não se comparam à libertação da alma que se alcandora e se prepara para viver mundos ditosos, mundos felizes, mundos regenerados, mundos onde o ser humano vive ainda como espíritos, ainda necessitando de encarnar, mas com a grandeza espiritual que lhe permite, então, sonhar com vivências psíquicas inusitadas, onde a vida se faz plena, onde o amor se faz superlativo em sua manifestação. É a encarnação que nos ensina tudo isso. Nesse momento de reflexão, então pensemos: o que estamos fazendo dessa grande oportunidade? A pergunta-chave das nossas vidas: como é que o ser que nós somos está eduzindo, fazendo aparecer no mundo aquilo que já somos? Potência divina, potência de amor, criação imortalista. Como é que estamos manifestando esse espírito amoroso na integração dos seres, na integração das pessoas e comunidades, nas integrações sociais e institucionais, na integração ecológica, na integração cósmica? É o amor que faz nos marchar, que faz nos alcançar cada vez mais aquele sentido de plenitude que é exarado nas bem-aventuranças de Jesus. É este amor que a reencarnação permite que nós exercitemos das mais variadas formas, que fará com que um dia contemplemos a Deus, porque puros de coração já estaremos. É este amor que podemos exercitar no cotidiano das nossas vidas, em todo o que fazer, em toda atitude, em todo comportamento, sempre expandindo, que é a nossa grande missão. E ele, então, traz novos frutos, novas possibilidades de realização existencial, novas alegrias de viver, novos deleites, porque os prazeres do mundo estarão superados pelos prazeres da comunhão com Deus.